Olá, aqui é a Nutriliette. Hoje falo sobre o intestino e a sua influência no emagrecimento. Quando o assunto é emagrecimento, eu penso logo em 5 fatores: o fator emocional, o fator hormonal, o fator nutricional, o fator genético e o fator estilo de vida. Nesse estilo de vida entra aí o sedentarismo, a atividade física, a administração ou não do estresse. O estresse nos coloca numa situação de luta e fuga. Não tem como o nosso corpo ou o nosso intestino ter uma regeneração e uma reparação numa situação de luta e fuga. E aí eu já dei um spoiler de que todos esses 5 fatores, eles sofrem sim influência do intestino. Eu sou formada há 11 anos e há 11 anos que eu estudo intestino, e quem me conhece lá do outro canal sabe o quanto eu amo esse órgão e realmente ele tem uma influência em todas as áreas da nossa vida, em todas as doenças. Eu digo sempre que ele é a porta para as doenças, porque ele é a porta para a inflamação. Vamos entender um pouquinho mais sobre como esse intestino pode influenciar, né, nesses 5 fatores que vão ou perpetuar essa obesidade, esse sobrepeso, ou vão impedir que a gente consiga, então, esse emagrecimento tão esperado, assim como outras doenças também inflamatórias relacionadas ao intestino, como diabetes, artrite, esteatose hepática, há doenças, né, relacionadas à nossa tireoide e por aí vai. Então, nós temos que saber duas coisas. Existe uma questão aí de desequilíbrio, que nós chamamos de disbiose. O que é a disbiose? É um desequilíbrio entre todos os micro-organismos que vivem no nosso intestino. Então, nós temos muito mais bactérias no nosso corpo do que células. E dentro nesse intestino vivem muitos micro-organismos, né? Então existem os fungos, as bactérias boas, oportunistas, bactérias ruins, as arqueias. Então existe um universo aí de micro-organismos que, quando em desequilíbrio, eles vão gerar uma situação de hiperpermeabilidade intestinal. Vou ressaltar aqui que a disbiose, esse desequilíbrio, ele já pode vir, você já pode nascer com um desequilíbrio, né? Você já pode nascer com uma microbiota favorável a determinadas doenças, favorável à inflamação. Por quê? Porque quando nós recebemos essa microbiota que inicia lá no útero da nossa mãe, depois durante o parto, durante o aleitamento ou não aleitamento, durante a nossa infância, durante o uso de medicamentos e estilo de vida. Então você pode ter construído uma microbiota em desequilíbrio desde o seu nascimento. Essa disbiose, esse desequilíbrio vai levar a uma hiperpermeabilidade intestinal. O que é essa hiperpermeabilidade intestinal, Nutri? É um intestino gotejante. Imagine um balde furado, né? Deixa passar o que não, né? A água, extravasar a água que não deveria, porque a gente quer água dentro do balde. Então, quando nós estamos no quadro de hiperpermeabilidade intestinal, pedaços de bactérias gram-negativas vão parar na nossa corrente sanguínea, toxinas vão parar na nossa corrente sanguínea e isso vai gerar um processo inflamatório. Por quê? Porque vai gerar um gatilho genético que vai ativar esse processo inflamatório. E eu sempre digo que o intestino, ele é muito fofoqueiro. Ele não sofre sozinho. Ele espalha o sofrimento dele para todos os outros órgãos. Então, ele é entrada sim de um processo inflamatório, mas ele gera inflamação em todos os outros órgãos e isso acaba sim ativando vários genes de inflamação, de obesidade, de resistência à insulina, de diabetes. Sabemos que a resistência à insulina leva ao aumento de peso, que leva ao aumento da resistência à insulina, e isso gera um ciclo vicioso. Como nós podemos sair desse ciclo vicioso? Modulando o nosso intestinal, a nossa microbiota intestinal, modulando esses micro-organismos que vivem
lá no nosso intestino. Como que eu faço isso, Nutri? Primeiro, como que eu cheguei a essa desbiose, né? Digamos que eu tive uma mãe super saudável, nasci de parto natural, eu fui amamentada até os 6 anos exclusivamente, eu tive ali uma transição de leite materno para alimentação adequada, não tive doenças, né, ao longo da minha vida, não precisei usar muitos medicamentos, mas em algum momento da minha vida eu passei a consumir muito industrializados, muito açúcar ou adoçante, porque daí eu buscava o emagrecimento, muito medicamento, porque afinal de contas eu estava acima do peso e precisava reduzir esse peso. Já que carboidratos eu não posso, então eu vou aumentar o consumo de proteínas animais, que sempre vêm carregadas de gordura, mas o excesso de gordura saturada é ruim, mas o excesso de gordura industrializada, que é também saturada, né, de forma artificialmente. Isso significa que eu tive um consumo muito baixo de fibras, porque eu busquei mais por alimentos pobres em fibras. Isso tudo acaba gerando um nível de estresse, ou eu trabalho e o meu nível de estresse é muito alto, eu não consigo, por algum motivo, administrar esse meu estresse. Tudo isso vai levar a essa hiperpermeabilidade intestinal, que vai gerar o processo inflamatório. Como que nós saímos dessa situação, Nutri? Eu quero saber como que a gente vai sair disso, né? Porque eu já estou nessa situação. Então, como que nós vamos sair desse quadro? Primeiro, hidratando, né? Precisamos hidratar adequadamente o nosso intestino. Nós somos basicamente água, então todas as reações químicas do nosso corpo precisam de água. Então, sim, você precisa se hidratar. Eu costumo dizer que o básico um básico bem feito é muito importante. Não tem como nós termos resultados sem focar nos básicos. E um deles é a hidratação, o aumento de verduras e legumes, porque nós precisamos alcalinizar esse intestino, assim como nós precisamos acidificar, sim, esse estômago. Então eu preciso ter os órgãos dentro de um padrão de acidez adequado para que tudo funcione adequadamente. Então, sim, nós precisamos de verduras e legumes, sim, nós precisamos das fibras, né, dessas verduras e legumes e cereais integrais. Podemos sim fazer a suplementação de pré-bióticos, e eu não disse probióticos, eu disse pré-bióticos, que é o alimento das minhas boas bactérias. Então a gente não pode pensar em tomar um antibiótico, por exemplo, que é o gatilho de um outro micro-organismo que eu não comentei, que é os fungos, né? Então o uso de antibiótico é o gatilho para fungos, que não necessariamente quer dizer candidíase. Eu tenho vários outros sintomas, a obesidade inclusive, que tem relação com a candidíase, com a síndrome fúngica e não necessariamente com a presença da candidíase. Então, isso é muito importante aí também. Então, o uso de medicamentos, principalmente o antibiótico, e não é o uso de probióticos que vai resolver esse quadro. Eu sempre falo, né? Imagine uma casa velha ou uma casa que foi maltratada, que tem vazamento, que não teve manutenção, que tem vazamento, que tem problema elétrico, que tem uma parede descascando, um piso levantando. Nós não vamos colocar móveis novos aí, certo? Então, nós não vamos colocar bactérias no intestino que está um caos, o verdadeiro caos. Não é a solução, muito pelo contrário, eu costumo dizer que bactéria só é boa no lugar e na quantidade certa. Então, sim, nós não vamos usar probióticos, não é a melhor estratégia, na verdade é uma das piores estratégias, mas enfim, nós precisamos sim de alimentos para nutrir as nossas boas bactérias. Eu costumo dizer que nós temos 2 exércitos dentro do nosso intestino em combate, né? Que é o exército do bem e o exército do mal. Eu vou nutrir o que eu preciso, que é os que me protegem. Então eu vou nutrir as boas bactérias, eu vou nutrir o exército do bem. E com isso eu enfraqueço o exército do mal. Então não é colocando mais exército do bem dentro desse intestino para passar fome igual que eu vou conseguir ganhar essa guerra.
Não. Por quê? Porque eu estou alimentando constantemente o exército do mal através da minha alimentação inadequada. Então, eu não vou colocar mais soldados para passar fome. Eu vou nutrir os soldados que eu tenho ali para que, por competição, por espaço e alimento, eles consigam, então, ganhar essa guerra e recuperar esse intestino e ter, então, um intestino saudável e gerando, então, aí uma desinflamação, uma quebra desse ciclo da inflamação. Normalmente, eu faço isso dentro de um programa de modulação intestinal, onde nós vamos retirar tudo que agride esse sítio, esse intestino, esse órgão. Então, retiramos tudo. Retiramos, inclusive, vermes, retiramos fungos, né? Tudo de forma natural, obviamente. Então, precisamos fazer uma faxina nessa casa, né? Reparar parede, piso, teto, parte elétrica, parte de encanamentos, tudo. Imagine o nosso intestino como uma casa. A gente precisa refazer toda essa casa, refazer todo esse intestino, todas as células intestinais. E aí entra reparar a nossa mucosa intestinal, reparar as células do nosso intestino, repor sim algumas enzimas se necessário, repor principalmente vitaminas, minerais e aminoácidos importantes para sim aí ter uma regeneração e uma reparação deste órgão que vai gerar então uma quebra desse ciclo inflamatório e inflamado não emagrece. Então fica aí a dica, se você quer emagrecer, você precisa desinflamar. E você só vai conseguir quebrar esse ciclo da inflamação se você olhar para esse órgão tão importante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aí. É a nossa moeda de troca. Eu transbordo para você o meu conhecimento e você me deixa aí um like.